6, versículo 12. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai tratar especificamente sobre batalha espiritual. Amém? O que nós precisamos entender? Que Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, onde ele se direciona especificamente sobre batalha espiritual, Éfeso foi o lugar que Paulo mais enfrentou batalhas espirituais. Nós sabemos que Éfeso era uma cidade muito idólatra, né? Uma cidade onde a população eles adoravam uma deusa chamada Diana, né? Diana dos Efésios. E essa Diana era tão terrível espiritualmente na vida daqueles irmãos que eles ofertavam, né? Levavam as suas ofertas debaixo daquela estátua. E eles tinham para si que aquela deusa, a Diana, era o que? Era uma deusa da fertilidade. Então, Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele enfrenta uma batalha espiritual muito grande, em que ele conseguiu identificar alguns aspectos. Por quê? Porque hoje nós lutamos batalha espiritual totalmente diferente. Amém? Nós lutamos contra a carne, contra as pessoas. Mas Paulo, ele identificou que havia no mundo espiritual algo terrível que estava por trás das pessoas. Então o que Paulo fez? Paulo começou a evangelizar. Paulo começou a pregar a palavra. Paulo começou a orar para que Deus mostrasse às pessoas que realmente elas estavam ali praticando, né? Praticando o que? Idolatria sobre aquela estátua. Então é interessante que o livro de Atos vai contar a história de Paulo e vai dizer que as pessoas iam levando seus livros, né, de feitiçaria. E não só isso, embaixo dessa estátua era mais ou menos assim, ó, essa estátua. Vou mostrar para vocês aqui. Essa estátua era terrível, né? Ela era, olha só, Diana, ela é mais ou menos assim, uma estátua grande, onde tinha aqui, ó, o seu rosto, né? É um tipo, né? Um braço, e aqui muitos seios, muitos seios. E aqui eles depositavam as suas ofertas, né? E praticavam relações sexuais aqui embaixo. Por quê? Porque para eles, ela era a deusa, né, da fertilidade. A deusa da fertilidade. Então, Éfeso foi a cidade que Paulo enfrentou muita batalha espiritual. Mas ele venceu pelo poder e pelo nome de Cristo. Isso é maravilhoso. Amém? Vocês podem dar glória? Glória a Deus. Vocês que estão assistindo aí, entendam isso. Que as nossas batalhas, elas precisam ser vencidas no mundo espiritual. Então, eu quero tratar algumas aulas, nós vamos ter aulas aqui dia de terça, tratando sobre batalha espiritual. Por quê? Porque nós estamos vivendo realmente uma batalha espiritual, em que o crente, o homem, o servo de Deus, precisa entender e olhar com os olhos espirituais. Amém? Porque nós fazemos assim, ó, nós colocamos a nossa confiança no presidente, nós colocamos nossa confiança nos médicos, naqueles que estão à nossa volta, nos cientistas, mas não, nós precisamos entender que é uma batalha espiritual e só Deus, né, pode enviar os seus anjos para guerrear essas batalhas espirituais, né, contra as potestades. Amém? Então, dentro desse panorama, desse princípio, desse resumo, em que Paulo enfrenta na carta, né, na sua convivência em Éfeso, e Éfeso foi uma escola para Paulo, né? Em Éfeso, Paulo conhece Apolo,
né? Em Éfeso, Paulo ele começa ali a sua igreja. A igreja começa com 12 cadeiras, 12 pessoas, né? Então, Paulo ele trabalha fortemente na evangelização ali, e ele conseguiu bons resultados, porque em Atos vai dizer que as pessoas levavam ali os seus objetos de adoração a outros deuses para aceitar o Deus que Paulo estava ministrando, pregando. E isso é tremendo, isso que é lindo, né? Quando Paulo ministra. É bem verdade que Paulo precisou sair fugido da cidade de Éfeso, né? Porque dentro da cidade de Éfeso existia uma grande biblioteca em que as pessoas ali faziam suas reuniões, e eles estavam reunindo ali para tirar a vida de Paulo, porque Paulo estava fazendo, sim, no bom sentido, um alvoroço na cidade pelo Evangelho de Cristo. Isso foi maravilhoso. Então Paulo precisou sair fugido, e depois ele enviou cartas, né? Porque Éfeso, quem pastoreou lá? Paulo, né? João, o apóstolo que andou com Cristo, também estava e viveu, foi pastor ali em Éfeso. Então, depois Paulo enviou suas cartas, amém? Então, dentro disso, Éfeso capítulo 6, versículo 12, amém? Abra aí, vamos ler. Olha só, no versículo 12, Paulo está falando do que? Da batalha, amém? Amém, irmãos? Amém. Isso aqui nós vamos dar uma introdução hoje em princípios de batalha espiritual, amém? Você que está em casa, você que não pode estar, irmãos, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, glorifique a Deus aí, compartilhe essa live para chegar em mais pessoas, amém? Então, no capítulo 12, Paulo está falando da batalha, amém? Amém. Só que, no versículo 12, desculpa, no versículo 11, Paulo está falando do que? Da armadura, amém? Amém. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque todo soldado, ele não pode sair sem a sua armadura. Amém? Amém. Vou repetir, todo soldado ele não pode sair para a batalha sem a sua armadura. Ele precisa ter o quê? As suas armas. E não só isso, irmã Terezinha, as armas. Ele precisa conhecer que armas ele vai usar contra o seu inimigo. O grande problema dos cristãos nos dias de hoje eles entram na guerra sem saber nem utilizar suas armas. Eles vão no vamos que vamos e pronto, acabou, e acham que o mundo espiritual jamais respeitará eles. Por quê? Porque eles não conhecem o verdadeiro poder do nome de Cristo. Eles não conhecem o poder do sangue de Cristo. Eles não conhecem a palavra, que é uma espada. Amém? É uma espada, ela serve tanto para se defender como para atacar. Amém? Amém. E eles não conhecem, eles não sabem o que é jejum, realmente, o verdadeiro jejum. Eles não conhecem a oração, porque às vezes, na batalha espiritual, vocês que oram, vocês precisam entender isso. Pergunta assim, o quê? O quê? Não é o seu. Para cada situação existe um tipo de oração. Irmãos, existe a oração de intercessão, que você vai orar intercedendo por algo. Existe a oração de guerra, é onde você vai invocar os anjos, vai invocar o poder do nome de Deus, amém? O poder do nome de Cristo, que está acima de todo nome. E nós precisamos entender que existem orações específicas, mas o principal é estar revestido com a armadura, que não é minha, não é do pastor, mas é de Deus. A armadura Deus te empresta para você lutar. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 11, olha só. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes
Fala assim, firmes. Firmes. Irmãos, então a armadura é o objeto espiritual, vamos colocar assim, né? Mais fácil para nós entendermos. É o artigo espiritual mais importante. Porque o que vai te manter firme é a armadura. Vocês podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas nós vamos entrar, porque vai ser interessante nós falar um pouco sobre a armadura. Volta um pouquinho mais atrás. Vamos lá. No versículo... Olha só. Mais para frente, né? Porque eu ia ler o 12. Vamos fazer uma leitura aqui então. Olha só. Então, revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer como? Firmes. Como? Firmes. Firmes. Fala assim, firme. Firmes. Amém? Amém. Você não vai ficar que nem esses crentes que está firmado aonde? Na manteiga. Tem muito crente firmado na manteiga, na areia, onde vem o vento, vem o calor das lutas, das tribulações, eles se derretem, vão embora. Então, a armadura, para que você se torne e fique firme contra todas as astutas, olha só, astutas e maquinações do diabo. Aleluia. Então, olha só, no versículo 11, nós temos as articulações de Satanás, amém? Porque ele traz as ciladas, né? Quando ele não consegue tocar em você, ele coloca ciladas, amém? Amém. Ciladas. Então, essa armadura, ela vai te revestir contra as ciladas e aquilo que o inimigo tramar contra a sua vida. Isso é importante. Fala assim, e o que é essa armadura? Versículo 12, segura aí, tá? Não vamos ler agora. Vamos lá. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais o quê? Capazes de resistir. Então nós temos duas palavras fundamentais na batalha espiritual. Ficar firme, amém? Amém. Firme e resistir. Aleluia. Resistir. Amém? Amém. Então, essas são palavras fundamentais do crente na batalha espiritual. Glória a Deus. Primeiro, ficar firme. Depois, não é só ficar firme, porque às vezes você fica firme, mas não resiste. Por quê? Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque você não sabe usar a armadura. Você não sabe usar as armas que Deus te dá para a guerra. Irmãos, se nós olharmos dentro de uma panorâmica de guerra, quando as pessoas vão sair para a guerra, primeira coisa que elas fazem é saber contra quem elas vão lutar, que armas o seu inimigo tem, amém? E qual a quantidade de pessoas do exército inimigo. Por que o crente é diferente? Eles saem despreparados. Não ora, não jejua e querem orar contra principados. Eles não sabem aonde eles estão se metendo. Porque nós vamos, dentro desse curso, desses princípios de batalha espiritual, nós vamos aprender que existem potestades, hostes, né? Que são diferentes de principados, de dominadores. Amém? Amém. Então, existe essa separação. O campo espiritual é organizado. Então, tem demônios que atuam nas regiões, nos bairros. Amém? Amém. Existem demônios que atuam nas regiões. E existem demônios que atuam o quê? Internacionalmente. Então, são guerras espirituais. Como que a cidade, um exemplo, Mogi das Cruzes vai vencer uma batalha espiritual contra os seus dominadores? Como? Pergunta assim, como?
quando a igreja ela está em unidade, mas não é só uma igreja. Todas as igrejas de Mogi se unirem em um propósito. Está entendendo? Às vezes nós queremos assim, que Deus repreenda essa pandemia, mas a igreja, a própria igreja, ela está desorganizada, uma tem uma opinião e a outra tem outra. Então ela está desunida. Espiritualmente não vale. É a falta de discernimento, né? Isso. Por quê? Porque se todos falam assim, vamos orar a igreja inteira, do Brasil inteira, vamos se unir para que esse número caia. Irmãos, se a igreja se unir, vai acontecer. Mas o problema é que as pessoas, elas falam assim, eu não vou orar porque isso aí nem é de Deus, isso aí é coisa que aconteceu no ar, é coisa que vem um propósito. Irmãos, se a igreja se colocar em oração, a Bíblia vai falar que Pedro estava preso. Amém? Amém. Mas a igreja estava unida onde? Orando. Aleluia. Vocês não sabem o poder que há na oração da igreja, em unidade. Todos em um só propósito. Por isso que Jesus falou assim, aonde estiver um, foi isso que Jesus falou? Não. Jesus disse assim, onde estiver dois ou três. Por quê? Se tiver unidade na oração, por exemplo, uma pessoa com o mesmo pensamento da outra e da outra, não, ali Jesus vai estar e vai complementar aquilo, o propósito da oração. Por isso que eu digo assim para os irmãos que têm estudado com a gente, eu falo assim para eles, irmã Terezinha, quando alguém chegar pedindo oração para você, fala assim, não, porque tem muita gente que fala assim, ora por mim, né? Você tem que falar assim, não, vamos orar juntos, eu e você. Por quê? Porque ali já vai estar dois, e onde existem dois, o Espírito Santo de Deus, em unidade, em oração, vai se concretizar o propósito da oração. Amém? Então, existem essas duas palavras, que é firme, permanecer firme e resistir. Não, batalha espiritual você tem que resistir. Aleluia. Tem crente que se esconde. Mas por quê? Porque ele não conhece, olha só. Então vamos lá, vamos continuar. Nós nem começamos ainda, olha só. Estou dando uma visão para você entender só. Portanto, olha só. Tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir o dia mau. Então, a vida do crente é só 1000 maravilhas? Não. Então vai ter dia? Não, vai ter dia que você vai estar, o seu espírito vai dizer, para, desiste. Verdade. Vai falar, irmãos, você está sujeito a isso. Mas você precisa resistir. Porque você sabe que Cristo diz assim, que quando estou fraco, é aí que estou forte. Paulo ele fala, eu me alegrei das minhas fraquezas, das minhas lutas, porque quando estou fraco, é aí que estou forte. Porque quando você se sente fraco, é aí que você ora, é aí que você busca, é aí que você intercede, é aí que você jejua. É aí porque na fraqueza, porque quando você está bem na bênção, relaxa. Esse é o grande problema. Mas assim, olha só, para que mantenham firmes, olha só, sejais capazes de resistir o dia mau e tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. Paulo ele dá um alerta aqui, fala assim, qual? Depois que a luta, a cilada do inimigo, que ele preparar ali para você vai ficar firme, resistir. Então, ele dá um conselho, ele diz assim, para que possais continuar firmes para o combate. Por quê? Porque as lutas vão e vêm. Então você tem que continuar firme, amém? Firme ali, as lutas, as tempestades, as ondas do mar querem te afogar, mas permaneça firme. É isso que ele está falando. Mas, para nós entendermos isso, olha só, ele diz assim, primeiro, levantai, alguém lê para mim aí, olha aí, lê aí para mim. Versículo 14. Quem pode ler? Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos, com a verdade e vestido a couraça da justiça.
Então, olha só, ele diz assim, ó, o que nós precisamos entender? Né? Vou desenhar aqui para você, olha só. O que nós precisamos entender? Olha só. Então, o soldado, ele está aqui, certo? Ele está aqui, ó. Soldado com a espada, amém? E aqui, ó, o escudo da fé, amém? Um tipo, para você entender, olha só. Então ele está dizendo o que? A couraça, amém? Olha só, cingidos com o quê? Com a couraça. Do que? Existe um nome aí. Cingidos com seus lombos. Olha, cingidos seus vossos lombos com a couraça da justiça. Então, o que nós precisamos entender desse soldado aqui? Olha só, desse soldado, o boina preta. Olha só, o que nós precisamos entender? Que a armadura que Deus nos dispõe são atitudes que nós precisamos ter. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque se você estiver cingido os vossos lombos, só os vossos lombos, com a verdade, Satanás não vai te pegar na mentira. Por que tem muita gente que cai? Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque não está cingido com a verdade. É um pirata. Ele é um falso escondido no meio. Não se há verdade nele. A adoração dele não é verdadeira, é falsa. Por quê? Porque o seu corpo adora a Deus, mas o seu interior, que é o que importa, está longe de Deus. Por isso que Jesus chamava a atenção dos mestres, né? Naquela época. Eles diziam, vocês são sepulcros caiados, porque vocês conhecem a lei, sabem de tudo. De olhar é bonito, vocês conheceram os 613 preceitos da lei, mas por dentro vocês estão longe de Deus. Por quê? Porque falam mal do seu irmão, criticam o ministério, criticam o pastor, falam mal de liderança, não estão debaixo de uma submissão, ficam pregando por aí, saindo sem estar debaixo de uma autoridade pastoral. Eles não dão satisfação para os seus líderes. Então, não estão cingidos com o que, irmã Terezinha? Com a verdade. Irmãos, eles são falsos por natureza. Por isso que nós precisamos entender que como nós reconhecemos uma pessoa, uma árvore boa? Pelos frutos. Pelo fruto que ela dá. Por isso que Jesus olhou para aquela figueira, era bonita, vistosa, mas não tinha fruto. Então, ela até carrega a Bíblia, põe paletó, põe gravata, cinto, mas não é verdadeira. Está entendendo? Então Paulo está dizendo aqui que a armadura de Deus, ela é o que? Atitudes. Você precisa ter o que? A verdade. Por quê? Se você andar com a verdade, irmãos, ninguém vai poder falar assim, ele comprou aqui e não pagou. Ele fez isso aqui, disse que viria fazer e não veio. Porque as pessoas olham você pelas suas atitudes. E Satanás sabe aonde ele vai tocar na sua ferida. Ele sabe que você tem um ponto fraco. Nós vamos falar muito sobre corpo, alma, espírito, a nossa batalha interna. Estou falando nesse princípio, é o que? Para você entender um pouco sobre a armadura espiritual. Sabe onde é o ponto fraco também? Sabe onde é o ponto fraco? Por quê? As pessoas entram em batalhas espirituais sem estar cingindo os ossos lombos com a verdade. É por isso que Satanás, quando ele se manifesta, ele diz, quem é você para vir contra mim? Porque ele sabe que ele não é verdadeiro, que ele trai a sua mulher
mulher do próximo. Ele conhece, ele sabe o ponto fraco. Então o Satanás ele vai falar. Lógico que Satanás também é mentiroso. Ele é mentiroso, ele vai inventar alguma coisa. Mas ele sabe, irmãos, no íntimo ele sabe. Então, aí ele continua dizendo assim, ó. Versículo 14. Levantai, pois, os vossos lombos, sim, verdade, e revestir vossa couraça da Justiça. Amém? Amém. Então, olha só, uma couraça. Uma couraça da Justiça. Justiça. Interessante que aqui, ó, o que protegia o lombo, os lombos, ele não só protegia os lombos, mas ele também protegia essa armadura aqui, porque quando Paulo ele descreve sobre a armadura, ele está olhando para um soldado romano. Entendi. Então, essa couraça aqui, ó, cingindo os lombos, está protegendo os pontos vulneráveis, como o rim, o coração. Amém? E isso, Entendi. o rim, o pulmão, os pontos vitais do homem. Esses cingidos aqui, ó, com a couraça, ele protege todos os pontos vulneráveis do homem, que é o coração, o rim, o pulmão. Amém? Amém. Então, e principalmente o que? O seu coração. Então Paulo está falando, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Glória a Deus. Depois ele vem dizendo, cinja-se também com a couraça da... Justiça. Justiça. Tem muita gente que prega a justiça, mas não é justo. Tem que Ele ter. pratica injustiça. Quando ele pode passar a perna em alguém, ele passa. Ele recebe, irmão, às vezes nas coisas mais simples, recebe um troco a mais. É praticar o quê? A justiça. Aqui, Paulo está falando também sobre o sedicar, né? O sedicar, que é algo um pouco mais profundo, né? Que absorve muito mais ainda a justiça. Ah, é? É, Como é o nome mas, mesmo? sedicar, Certificado. que são costume, né? Um costume judaico, onde eles praticam a justiça mais aprofundada, né? Uma justiça mais aprofundada. Mas não vou entrar nisso agora, porque senão vai fugir um pouco aqui. Mas depois você vai falar, né? Isso. Isso que eu gostei. Isso. É certificado que escreve, né? Isso. Tá. Aí o que acontece? O que nós precisamos entender? Então que a armadura de Deus são atitudes nossas que nós precisamos ter, não, no nosso dia a dia. Amém? Amém. No nosso dia a dia. Glorificar a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu já vi muita gente dizer assim, a armadura, quando eu for dormir, tomar banho, ela sai. Não, a armadura de Deus, ela fica com você em todo o tempo. Por que às vezes tem pessoas que são vulneráveis? Por quê? Nas partes vitais do seu corpo. Por quê? Não anda com a verdade. Cingido com a justiça. Irmãos, o cinto era a parte principal. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque segurava o pecado do homem, que é suas partes íntimas. Então, aqui, ó, ele era justo porque ele estava cingido com a justiça. Você pode ver que na maioria da roupa, dos costumes, das tradições, né, judaica, eles usavam o seu roupão e o cinto não faltava. E o cinto para segurar, né? Então, é uma das atitudes. Tudo fundamental mesmo, né? Fundamental. Porque se você é verdadeiro e justo, Sim. você vai estar já no mundo espiritual. O que Satanás vai poder falar contra você se você é verdadeiro? Irmão, e ser verdadeiro às vezes o pastor te liga e você fala porque eu não estou. É nos mínimos. Nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Satanás não precisa de uma porta. Sim. Ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Sim. Uma pequena brechinha, porque ali ele entra. Para maior escândalo espiritual. Pergunta assim, por quê?
Por quê? Porque se ele passar pela porta, você sabe que ele está passando, você repreende. Mas quando ele passa pela brecha, ele passa imperceptível. E quando você identifica, já se alastrou, já acabou, ele já dominou os seus sentidos, né? Então, ele faz uma arruaça. Perceba que quando Neemias ele está reconstruindo os muros, o que ele faz? Primeiro, ele pega e fecha todas as brechas do muro, para depois, por último, colocar as portas. Por quê? Porque nas portas existiam pessoas olhando, mas as brechas estavam vulneráveis ao inimigo. Então ele identificou: vou fechar as brechas. Então nós precisamos o quê? Nós nos preocupamos com as coisas grandes, mas as pequenas, elas também fazem a diferença. Então, dentro desse aspecto, nós temos o quê? Nós temos a justiça e a verdade, que são atitudes que compõem o quê? A armadura de Deus na nossa vida. Deus vai estar revestindo a sua vida se você andar com a verdade e se você ser justo. Amém. Mas não só isso, tem mais, olha só. Versículo 15: e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Então, esse sapato, olha só, o soldado aqui, ó, ele tem sapato, ó. E esse sapato aqui, quando Paulo ele olha aqui, ó, é a paz. E é o evangelho. Fala assim: evangelho. Evangelho da paz. Da paz. Pergunta assim: por quê? Por quê? Interessante que Paulo ele cita isso nos pés. Nos pés. Por quê? Porque é os nossos pés que nos levam, nos conduz. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que seus pés têm levado de você? Será que os seus pés têm levado o evangelho da confusão? Paulo está falando aqui que nós temos que andar conosco a paz para onde a gente for, e aonde você entrar, a paz tem que estar com você. O que muita gente faz? O evangelho da fofoca, da confusão, do disse-me-disse, da intriga, porque os seus pés levam isso, entram dentro das casas para falar mal, para, irmãos, colocar o evangelho da discórdia. Mas Paulo está falando: não seja assim. Por quê? Porque essa sandália era fundamental para o soldado. Pergunta assim: por quê? Por quê? Porque era a sandália que dava firmeza na guerra. Amém? Amém. Por quê? Eles tinham uma crava como se fosse uma chuteira mesmo, mas era umas cravas de ferro, né? Que segurava, dava firmeza para o soldado na hora do combate. Então o soldado, ele não, como muitos escorregam, o soldado não ia escorregar, porque ele estava calçado com a paz. Está entendendo? Por que Satanás atribula muita gente? Porque ele não tem a paz. Quando nós não temos a paz, irmãos, Saul não tinha paz. A Bíblia vai dizer que um espírito maligno vinha atormentar ele. Por quê? Porque ele não tinha paz. E o que tirou a paz dele? Um jovem que ele achava que iria tomar o seu trono. E realmente Deus já ia tirar ele do trono mesmo. Mas aquilo mexeu tanto com ele que ele deixou de ter a paz. Quantos estão perdendo a paz dentro das nossas igrejas? Com medo de perder cadeira, com medo de perder cargo, perder status. Tem gente que nem evangeliza porque acha que o crente novo vai chegar e vai tomar o lugar dele. Mas deixa eu te dizer algo, que aquilo que Deus já determinou para a tua vida vai acontecer e pronto, acabou. Se a cadeira é sua e pronto, acabou. Ande diante dos preceitos de Deus, que nada vai acontecer.
Por que Saul perdeu o trono? E nós sabemos que Saul, ele por 3 vezes, Samuel tentou ungí-lo. Derramou-se o azeite, porém, precisava do amém, da confirmação, e todas as vezes ele fugia. Ah, é? É. Eu não sabia esse detalhe, não prestei muita atenção. É isso aí. Então, se nós formos no detalhe por 3 vezes, a primeira ele fugiu, a segunda ele desobedeceu, a terceira ele não esperou o profeta, por 3 vezes. Porque nós sabemos que Deus tentou a unção dele de profeta, de sacerdote, né, de juiz, e nenhuma das 3 deu certo. Poxa, até de juiz. Nenhuma das 3 deu certo. Profundo, é. Porque a unção que estava sobre Samuel iria ser derramada sobre Saul. Amém? Amém. Então, olha só. Então, ele perdeu a paz. Então, quando as pessoas perdem a paz, elas, irmãos, perdem totalmente o sentido. E Paulo está dizendo, olha só, primeiro, olha só, são atitudes, a armadura que Deus nos disponibiliza, são atitudes nossas, no nosso dia a dia, que eu estou falando. Nesse princípio de batalha espiritual, que é o quê? A verdade, nós temos que andar com a verdade, ser justos, a justiça, e ter paz. Amém? Amém. Mas não é só isso. Ele diz mais, no 16. Empunhando sobretudo o escudo. Da fé. O escudo da? Da fé. Então, nós temos que ter fé. Amém? Ó, o escudo da fé. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque é Ele que vai te proteger dos dardos, dos dardos lançados do inimigo. É a sua fé. Porque Satanás vai dizer assim, irmã Terezinha, você não vai conseguir. Terezinha, sua fé é fraca. Ei, sua oração não está chegando no céu. Ei, por que você vai na igreja? São dardos do inimigo, são dúvidas que ele vai lançando. E o que vai te proteger dessas palavras contrárias? É a fé. Você vai dizer, se ele lançar assim, ó, eu não vou conseguir? Não, vou conseguir sim, porque Cristo venceu e eu também vou vencer. Ele disse que eu vou ser vencedor, eu vou ser vencedor também. Então a fé é fundamental. Porque dentro da batalha vai ter momentos que você vai querer desistir. O inimigo, você vai olhar para o inimigo, como ele é grande. Mas Deus ele vai te dar a fé para você pegar a pedrinha e lançar. E Deus vai destinar o destino daquela pedra. Vai acertar o seu destino. Aleluia. Porque a sua fé é tremenda. Aleluia. Então nós precisamos ter fé. Fala assim, nós precisamos ter fé. Ter fé. Tenha fé, Aleluia. irmão, nas suas lutas, no teu ministério. Tenha fé. Glória a Deus. A fé é fundamental. E fala assim, o escudo. Fala escudo. Escudo. Escudo da fé. Fala assim, escudo. Escudo. Só que deixa eu te falar algo. Ele é um escudo maior. É um escudo maior. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque se você olhar nas guerras, principalmente as antigas, você vai ver que ficava um batalhão na frente com um escudo muito grande. Sim. Que protegiam todo o resto daqueles que estavam atrás das flechas que o inimigo lançava. E não só isso, esse escudo ele era de madeira, revestido de couro. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque se os dardos do inimigo, né, que eles lançavam com fogo, acertassem o escudo, o fogo não se alastrava, por sim ele se apagava por causa do couro. Entendeu? Então o couro protegia. E esse escudo sendo grande, do tamanho de um soldado, não servia só para defender os seus amigos que estavam ali atrás, mas também serviam como uma maca. Porque o soldado ferido, ou aquele que se feria fortemente, ou morria, até morria, eles lançavam os seus feridos em cima do escudo e levavam para o campo, traziam novamente. É essa fé que nós temos que ter. Amém. O escudo tem que ser muito resistente mesmo. Muito Muito resistente.
E não só isso, olha só, esse escudo aqui, ó, ele servia como uma maca também. E às vezes na nossa caminhada de fé, irmãos, você não vai só se defender. Você não vai só se defender, você vai atacar também. Mas há momentos que você vai ter que socorrer. Sim. Ou às vezes até mesmo ser atacado, né? Isso. Está compreendendo o mistério? A fé é isso. É às vezes você olhar alguém caído e não julgar. Ter fé para colocar aquele homem ou mulher, aquela mulher de pé novamente. Em nome de Jesus. Ter fé, carregar, dizer, não, nós somos... Você vai conseguir, você vai voltar. Levar o soldado ferido. Nós precisamos Ter fé. agora... Não empunhar já a espada para acabar. Isso, porque hoje nós vemos isso, né? Hoje nós vemos as pessoas com a pessoa ali caída, machucada, o buraco cada vez mais. Cada vez mais. Levantar, né? Amém? Então, não só isso. Paulo está dizendo, olha só o versículo de número 16. E empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Então, é isso que eu estou falando. As dúvidas, né? As dúvidas, lança dúvida, lança Medo. o medo, isso, medo. Medo. Né? Então ele lança, mas nós precisamos ter fé, porque a nossa fé, a nossa esperança precisa ser maior do que a do inimigo. Amém? Então nós precisamos ter maior. Então o versículo 17 diz assim: e tomai também o capacete. Então o soldado aqui tem um capacete, olha só. Tem um capacete da salvação. Olha só, irmãos, para nós entendermos, olha só, batalha espiritual, estou só dando um resumo, um princípio, que nós vamos ter aulas a mais. Nas terças nós vamos estar aqui falando sobre isso, vamos passar algumas aulas falando sobre isso. Por quê? Olha só. Porque nós achamos que batalha espiritual é só pegar a Bíblia e sair. Mas como está a sua vida? Ela está com a verdade? Ela tem justiça? Você pratica justiça? Você tem paz? Você tem fé? Porque o inimigo vai lançar dardos para você desistir. E mais, você crê na sua salvação? Porque a salvação é um capacete. E ele protege o que? A nossa mente. Nossa mente. Não só a nossa mente, mas os nossos ouvidos de palavras que virão. Porque nós precisamos ter a certeza na nossa salvação. Tem gente que entra no campo de batalha, mas não sabe nem ser crente. Ele não sabe nem que é crente. Se ele é crente, você pergunta para ele alguma coisa, ele nem sabe explicar. Mas como é que você está lutando contra isso, rapaz? Eita! Como é que você está lutando contra potestade, principados? Aí sabe o que acontece? Essa pessoa entra sem nenhuma característica que nós estamos falando. Sabe o que acontece? Aí o diabo entra dentro da casa dele. Começa a colocar divisão na mulher, começa a colocar divisão no homem, sua família. Ele destrói a família, coloca inimizade entre os filhos. A primeira coisa que o diabo vai fazer, querer fazer, é entrar dentro da família. Na família. Por quê? Porque, olha só, ele não tem a verdade. Ele mente para a mulher, ele vê filme pornográfico, ele faz aquela ruaça, sabe? Ele não pratica justiça, ele não tem paz dentro de casa com a mulher, ele não pratica, os seus pés é totalmente contrário à paz. Ele não tem fé, ele é obreiro, mas não tem fé. Quantos existem? Por isso que muitos começam. Isso. Por isso que muitos começam e não conseguem terminar. Porque, irmãos, a batalha espiritual ela é ferrenha. É verdade. Ela é ferrenha.
E Jesus, ele disse assim, olha, ele disse que o reino dos céus, ele precisa ser conquistado à força. Não é moleza. O evangelho de Cristo não é docinho de mel, como falam por aí. Mas o evangelho, a luta, irmão, ela é ferrenha. Por quê? Porque nós precisamos estar cingidos. Paulo está dando uma lição. Ele está dando uma receita. Como ele conseguiu vencer toda a potestade. Porque em Éfeso não tinha só potestade, mas tinha principados atuando na cidade. E nós sabemos que o quê? Que os principados, eles são o que comandam. Nós temos o principado, que é um principado chamado Diana também, que é da perversidade. Diana também. Nós temos um principado que fala sobre as moscas, né, que é o Beelzebul. Mamon, que é o do dinheiro. Então são principados, são 7, que comandam o quê? Eles comandam nas regiões celestiais, amém? E ele atua internacionalmente. Então Paulo está lutando ali contra principados. Como Daniel lutou contra um principado. Porque quando o anjo chega e fala, o principado, o príncipe, parou no meio das regiões celestiais. Então um principado, ele lutou com um principado para que a resposta de Daniel chegasse. Então a nossa luta é batalha. E depois Paulo vai falando aqui o quê? Empunhando o quê? A espada do Espírito. Do Espírito. Fala assim, o que é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? A espada é a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela te dá munição para atacar. Só que o inimigo também vai te atacar. Então você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento para se defender. Porque foi assim que Jesus venceu Satanás. Jesus é levado em espírito para o deserto, amém? Jesus estava 40 dias em jejum, amém? Amém. Só que, o que Satanás queria? Quando a tentação vem sobre nós, isso aqui é importante, amém? Você está assistindo, compreenda isso. Quando a tentação vem sobre nós, Satanás quer que nós usamos o quê? A nossa carne, amém? Ele quer que nós damos vazão à nossa carne para que a alma comande o quê? Porque a alma é o nosso psique. A alma, ela tem o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa persona, né? A nossa persona, a alma é nós. A alma é você. O corpo só reage aos sentidos, aos sentimentos da alma. Amém? Amém. Então, a mente também tem os seus sentidos. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Mas só para você entender, então Satanás quer que a sua alma, os seus desejos, comande a sua mente. Comande os seus atos. A tentação de Jesus foi diferente. Porque Jesus ele não precisou nascer de novo. Ele já nasceu do Espírito. Jesus já era nascido do Espírito. Jesus não tem o Espírito humano como nós. Jesus tinha o Espírito Santo agindo na sua vida. Já direto, porque ele nasceu do Espírito. Amém? Amém. Então Jesus nascendo do Espírito, o que Satanás queria na tentação de Cristo? Ele queria que Cristo usasse a sua divindade. Amém? Amém. Porque se ele usasse a sua divindade ali, todo o trabalho salvífico de Cristo estava cancelado, porque Cristo não poderia vencer como Deus. Ele precisava vencer como homem. Ah, tá. Entendi.
Amém? Amém. Então, Satanás nos tenta, vou simplificar, você vai entender. Satanás nos tenta para que nós usamos do nosso homem caído. Do homem caído. Amém? E nós não cremos nessas pessoas que dizem que nós somos uma geração, somos de uma linhagem pecaminosa. Não, nós somos de uma linhagem caída. Amém? Então, dentro desse aspecto, Jesus foi tentado para quê? Para usar sua divindade. Porque se ele transforma pedra em pão, todo o trabalho de Cristo estava cancelado. Porque ele tinha que vencer como homem. Ele tinha que derramar o seu sangue como homem. Então, Cristo, identificando aquilo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás viu, não conseguiu. Aí ele olhou e disse assim: vou a fama, vou te levar no mais alto pináculo. Quantos não têm caído na fama? Irmãos, não é pecado a fama. Pergunta assim, por quê? Por quê? Jesus usava a fama ao seu favor. Pergunta assim, como? Como? Jesus usava a fama assim. Quando ele chegava na cidade, a fama ia embora. Ia para outra cidade. Por quê? Porque a fama tem que ir além de você. Se você andar junto com a fama, você cai. Sobe a sua cabeça. Então, o que Satanás ofereceu? O pináculo, o lugar mais alto daquele tempo. Ele, simplificando, ele estava dizendo: eu vou te dar estátua, eu vou te colocar lá em cima. Amém? Amém. E o mais interessante é que na última tentação, na última tentativa de Satanás, ele disse assim para Satanás, ele disse para Cristo, ele disse assim: olha, eu vou te dar todos os reinos, tudo isso aí me pertence, tudo isso aí é seu, vai ser seu, se apenas me prostrares. Está entendendo? Então, Satanás usa de uma artimanha contra Cristo, porque ele queria que Cristo usasse sua divindade. Mas olha só, mas nós precisamos o quê? Empunhar o quê? A espada. O que nós estamos fazendo aqui na terça? Nas aulas online, nos seminários? Empunhando a espada. Cada vez que você está aqui, você está empunhando a espada. Você está dizendo: Satanás, agora eu sei as suas ciladas, eu vou te vencer através da palavra. Isso. Vou te vencer através da palavra. Porque só a palavra ela pode vencer. Ela vai fazer você vencer. Porque a espada, que perceba que a espada é o único elemento da armadura que serve para atacar. E tem muita gente que entra em campo de batalha, não sabe nem orar o Pai Nosso. Não conhece um versículo da Bíblia. Não, vai morrer. Vou repetir, vai morrer. Pastor, vai morrer. Se não morrer só espiritual, vai morrer físico também. Por quê? Não vai aguentar. Não aguenta o tranco. Por isso que nós precisamos o quê? Nos revestir da palavra. Viver esse tempo, irmãos. Esse é o tempo dos crentes, irmãos, comprar azeite, revestir da palavra. O azeite ali é a palavra. Está armazenando de palavra. Mas não, eles estão aproveitando esse tempo para diversas coisas. Assistir temporada, Netflix, um monte de coisa. Então, Paulo, ele está dizendo assim, para você começar a pensar em batalha espiritual, você precisa ter esse aspecto. Está revestido. O que é revestir? É algo que vem por cima. Olha só,
Saul tentou entregar a sua armadura para Davi, só que Davi, não tinha como. A armadura de Saul era muito maior do que Davi. A armadura do seu irmão não serve você, mas a de Deus serve todos. Glória a Deus. É só você ter os seus aspectos, que é o quê? Ter a salvação, ter a verdade, ter a esperança, ter a paz, ter fé e, principalmente, ter certeza da sua salvação. São 6, né? 6, né? 1, 2, 3, olha só, 4, 5, 6, 7. 7 elementos que nós precisamos ter para suportar, para permanecermos. Olha só, o que Paulo fala aqui, ó. Para permanecermos. Mas fala assim, acabou? Acabou. Fala mais só, fala acabou. Acabou. Não, olha só o que ele diz no 18. Olha só. Depois que ele fala tudo isso, ele fala assim, e orando, e ainda, fala assim, ainda, E ainda? orando em todo o tempo, em toda oração de súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando em toda oração e súplica por todos os... Santo. Glória a Deus. Não só isso, você tem que portar aqui, ó, a armadura, mas perseverar em oração, em súplicas. O que é uma oração de súplica? Você que não sabe vai saber agora. Oração de súplica é, você está lavando a louça, você está em uma oração de súplica. Senhor, abençoa, visita meu irmão que está passando por uma luta, você está suplicando por ele. Aleluia. Você está indo no mercado, sua mente está lá ligada em Deus, você está orando, você está pedindo, Deus me proteja, Deus envia os teus anjos, esteja conosco. E um segredo que eu vou te dar hoje, fala assim, qual? Qual? Abra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Carta de Paulo aos Hebreus. Já provei para vocês aqui que Paulo que escreveu. Versículo de número, vamos ler a partir do número 5. É o capítulo 3? Oi? Jesus. Capítulo 1. Tá. Versículo 6. Versículo 5, nós vamos ler. Porque o qual dos anjos, alguma vez Deus falou, tu és meu filho, e eu hoje te gerei, e ainda eu serei para ele pai, e ele será para mim filho? No versículo 6, e de novo, quando introduz o primogênito no mundo, diz, adorem-no todos os anjos de Deus. Concernente aos anjos, diz, ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de Fogo. Fala assim, eu sou labareda de Eu fogo. sou labareda de fogo. Aleluia. Glória a Mais Deus. conscientemente ao Filho ele diz, ao trono de Deus. Permanece para todo sempre o cetro de justiça e o cetro do teu reino. Porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aleluia. Deus, olha só, o teu Deus te consagrou com óleo da alegria, Aleluia. muito mais do que os teus companheiros. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, no versículo 14, diz assim, ó, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia, vocês podem Glória a ler, Deus. né? Aleluia. Então, fala assim, o que é isso? O que é isso?
você tem anjos ao seu dispor para a batalha. Então comece a usar a tua boca profética para dizer: anjos de Deus que estão ao meu serviço, vai na minha frente, vai tirando todos os empecilhos, vai tirando tudo aquilo que Satanás está tramando, as ciladas, as articulações de Satanás. Então nós temos um exército de anjos ao nosso serviço. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Comece a mudar a sua oração, comece a mudar o seu estilo de orar. Enviar para Deus mandar os anjos que estão ao teu serviço. Aleluia. Eles estão para guardar você. Papai. Vão guardar, porque ele diz assim, ó, eles estão ao serviço daqueles que vão herdar a Salvação. Você vai herdar a salvação. Aleluia. Então os anjos estão ao seu redor. Amém? Amém. Olha só, para nós, essa aula é para nós darmos um entendimento de batalha espiritual. Amém? Amém. Eu vou ler o versículo 12 que nós íamos ler no final, e nós vamos estudar hermeneuticamente, né, exegesiamente, o versículo 12. Volta lá, no versículo 12 de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós íamos entrar na aula. Pergunta assim, por quê? Por quê? Olha só, porque Paulo diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra a carne, Nem contra o sangue. e fala assim, por que você está lutando com o seu irmão? Não é contra a não é contra a carne, e nem contra o sangue. Então nós temos dois elementos que nós lutamos hoje. Carne. Quando Paulo se refere à carne, ele está se referindo aos seus irmãos de igreja. Certo. Mas quando Paulo se refere a sangue, ele está se referindo à sua família. Às vezes na próxima essa luta contra a carne, contra os nossos irmãos de igreja e contra o sangue, que é a nossa família. E a nossa luta mais dura é essa, a da família. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque as nossas famílias conhecem os nossos maiores segredos. Então, eles lançam na nossa cara os nossos segredos, aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fazemos. Então, Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra e nem contra o. Sim. Então, não percam a próxima aula. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero anunciar para vocês, né, que estão aqui, e vocês que estão assistindo aí O sangue é nossa família? Isso, o sangue é a família. É a nossa luta contra a família. Amém? E a nossa luta contra os nossos irmãos. Nós vamos tratar sobre isso na próxima semana. Estamos só começando nossos princípios de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre regiões celestiais. Nós vamos falar sobre o passaporte de estar na terra, o que precisa para estar na terra, o que é. Satanás pode entrar na terra, ele tem permissão para isso, então nós vamos. Não perca as nossas aulas, amém? Você que conhece alguém que queira estudar a palavra de Deus, indique, nos multiplique essa informação. E eu quero convidar vocês para o nosso seminário, né? Vai acontecer dia segunda-feira online, sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos falar 4 segunda-feiras sobre o apóstolo Paulo, amém? Todo o ministério, as suas lutas, suas dificuldades, a sua luta com Pedro. Nós vamos falar dos planetas, por que Deus criou os planetas, os 3 nomes de Paulo. Então nós vamos fazer um resumo sobre o ministério e a vida dele, né? Por que Paulo adquiriu a sua cidadania romana, né? Então nós estamos nos empenhando a isso. Então o investimento é de R$ 29,90. Vai ter um certificado no final também, amém?
Então, eu queria convidar vocês que queiram participar, em nome de Jesus. Eu trouxe a apostila para nós acompanhar, mas o Espírito Santo nos direcionou para outro lugar aqui. E Deus foi maravilhoso. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus e até a próxima. Amém?